O corredor do escritório parecia maior do que nunca, como se o silêncio alongasse as paredes até se tornarem um labirinto. À esquerda, um mar de roteiros empilhados em colunas instáveis. À direita, cartazes emoldurados de filmes passados que já não pesavam na parede, pesavam nele. Cada título, cada papel assinado, cada olhar de personagens que um dia vivera, parecia perguntar: e agora? Keanu Reeves, de jaqueta preta gasta pelo tempo e mãos afundadas nos bolsos, escutava Erika pela 10ª vez naquele dia. O cansaço não vinha só das filmagens. John Wick Chapter 4 havia acabado de encerrar meses de gravações intensas, marcadas por coreografias extenuantes e treinos quase militares, mas de algo mais fundo, invisível, a necessidade de sumir um pouco do barulho. Chefe, eles querem resposta até sexta, disse Erika segurando uma pasta recheada de páginas rabiscadas com post-its coloridos. Sua voz, firme como sempre, agora trazia um traço de ansiedade. 2 estúdios já aceitaram reescrever cenas para você. O terceiro está oferecendo participação nos lucros. Eu realmente acho que você devia começar a ler. Keanu sorriu pequeno, não de deboche, mas de cansaço. O sorriso de um homem que já viveu muitas vidas nas telas e ainda assim se sentia cansado de papéis. Estou cansado, Erika. Não sou mais um garoto. A voz saiu baixa, mas cheia de uma honestidade que derrubava qualquer argumento. E falando sério, eu li roteiros a vida inteira. Hoje eu não estou afim, de verdade. Deixa para a semana que vem. Quem sabe? Foi quando Tom, o assistente que parecia sempre surgir de onde não havia portas, ergueu uma sobrancelha atrás deles. Semana que vem, chefe? A pergunta veio de repente, quase fazendo os dois se assustarem. Credo, Tom. Erika colocou a mão no peito. Você aparece do nada. Eu, hein? Keanu riu, aquele riso curto e despretensioso que desarmava até a maior tensão. Tom, prepara a Harley. Vou sair e pegar a estrada, o dia está lindo. Chefe, mas... E os roteiros? Erika insistiu, quase implorando. O que eu falo para os estúdios? E os programas de entrevistas? Todos querem falar com você. Me ajude aqui, vai? Keanu pousou a mão no ombro dela, o gesto calmo, mas definitivo. Você dá conta, Erika. Sempre deu. Ele a abraçou, firme, como quem se despede sem prazo. Cuida da casa. Volto daqui uns 2 dias no máximo. 2 dias? Ela arregalou os olhos. Você está maluco, Keanu, por favor. Mas o intérprete de John Wick não ouviu mais nada. O coração já estava fora dali. Pegou o capacete, atravessou o estacionamento silencioso como quem atravessa uma fronteira e montou na Harley Davidson, sua velha companheira. O motor despertou com um ronco grave, como um amigo de estrada que não pergunta nada, apenas diz, vamos? E ele foi. Se histórias que cruzam o real e o impossível te movem, e se você acredita que até os maiores precisam parar para respirar, inscreva-se agora. Sua presença mantém vivo este nosso universo de encontros improváveis. A cidade ficou para trás como uma lembrança, apagando-se no retrovisor. Os estúdios ficaram para trás. Meses de gravações pesadas desapareceram no reflexo. A Harley devorava o asfalto, milhas e milhas seguidas, enquanto Keanu sentia o vento açoitar o rosto e a liberdade abrir-se diante dele como uma canção sem refrão. Ele pegou a Interstate 40, uma rodovia que corta o deserto do Mojave até o Arizona, um caminho árido e imenso, marcado por retas intermináveis e horizontes que parecem não acabar nunca. O asfalto estendia-se como um lençol escuro, riscado por faíscas de sol poente que transformavam o deserto em uma tela dourada. A cada quilômetro, menos ruído, menos pressa, menos tanque. E lá se foi o herói mais improvável dos últimos tempos, não atrás de glória, mas de silêncio. Mas nem tudo seria alegria naquela noite. O painel acusou o que começaria a ser um drama em seguida. A luz vermelha piscou 1, 2 vezes. Primeiro foi apenas um aviso, depois um sinal insistente, grave, inevitável. Sinal de falta de óleo. E então, o primeiro presságio. No painel, o relógio digital deu um salto sozinho e cravou 13:03. O número brilhou por um instante, estático, como se tivesse sido programado para aquele momento. Um zumbido baixo, metálico,
Rasgou o silêncio vindo do rádio, que estava desligado. Logo depois, as luzes do farol piscaram uma única vez, como um olho fechando para o mundo. No mesmo segundo, o motor engasgou, tossiu, gemeu e morreu. Silêncio. A luz do óleo piscava cada vez mais rápido, como se marcasse o compasso de uma contagem regressiva. Keanu reduziu a velocidade e encostou no acostamento poeirento da Route 66, já na região árida de Amboy, Califórnia, onde o deserto é só pedra, areia e vento. Era um ponto ermo, o tipo de lugar onde a solidão tem peso físico. Ele desceu da moto, colocou o pezinho com um gesto mecânico e se jogou no banco da Harley como quem aceita uma sentença inevitável. Pegou o celular, tentou ligar para Tom. Sem sinal, nem uma barra, nada além da tela fria. Era só o que me faltava, murmurou soltando um suspiro cansado. Depois ergueu a voz como se conversasse com um público invisível. Claro, você vence, universo. Acendeu um cigarro, tragou fundo e ficou observando o horizonte. À esquerda, só montanhas queimadas pelo sol. À direita, quilômetros de estrada reta sumindo no calor que tremeluzia no asfalto. Acima, o céu sem nuvens, impiedoso, martelava sobre sua cabeça. Era como estar no centro de um palco onde não havia plateia, apenas silêncio. O tempo se arrastou. 2 horas se passaram. Mais alguns cigarros queimaram entre seus dedos. Keanu começou a bater o pé no ritmo da própria impaciência, mas não cedia à frustração. Ele não era desse tipo. Sempre acreditara no poder do universo, na ideia de que as coisas acontecem por um motivo. Sabia que não ficaria preso ali para sempre. Também sabia, com a mesma convicção, que sua hora ainda não havia chegado. Se fosse para morrer, pensava, já teria sido em alta velocidade em alguma curva traiçoeira, não num acostamento esquecido. Isso aqui, riu sozinho balançando a cabeça. Isso aqui é munição para a Erika. Vai repetir por meses. Eu te avisei, chefe. Eu te avisei. O riso se apagou em um sopro nostálgico. Erika. Já fazia 15 anos desde que ela aparecera em sua vida. Tinha só 18 anos quando pediu emprego a ele. Ainda em uma cafeteria em West Hollywood, tentando ajudar a mãe a pagar as contas. Keanu, sensibilizado com aquela fragilidade misturada à coragem, contratou-a sem pensar 2 vezes. Desde então, Erika se tornara mais que assistente. Era guardiã da sua vida profissional, organizando agendas, mediando negociações, protegendo-o das pressões invisíveis da indústria. A mãe dela, Marta, também entrara em sua vida. Cuidava da casa, das roupas, das refeições, como se Keanu fosse um filho postiço. Entre elas, a vida prática estava sempre em ordem. Ele não precisava se preocupar com nada além de ser Keanu. E havia ainda Tom, o braço direito que preferia graxa a papéis, responsável por cuidar das motos, dos carros, das excentricidades ligadas à música, esportes e eventos. A verdadeira paixão de Keanu sempre esteve ali, no ronco de motores, nas conversas com músicos, no cheiro de gasolina misturado ao da estrada. Cinema era trabalho. Isso sim era vida. Naquele acostamento da Route 66, entre cigarro e lembranças, o ator mais improvável de Hollywood lembrava a si mesmo o que sempre quis ser. Apenas alguém como os outros. Sem ostentação, sem cliques, sem holofotes. Só um homem, uma moto quebrada e a estrada. Mas o deserto ainda tinha planos para ele. Keanu olhou novamente para o relógio da moto. 13 horas em ponto. Mas algo não fazia sentido. Há horas o painel insistira em marcar 13:03. Mas que diabos! Murmurou passando a mão pelos cabelos. O painel acusava falha de óleo, mas ao abaixar-se e examinar a Harley com cuidado, nada. Nenhum vazamento, nenhum indício de falha real. Tom nunca deixaria algo assim passar. Aquilo só aumentava a sensação de que o universo pregava uma peça. Tirou a jaqueta preta e a jogou sobre o banco, suspirando. O sol do deserto não queimava apenas. Parecia conversar com ele, soprando uma mensagem silenciosa. Paciência, espera. Foi então que o ar imóvel do deserto se quebrou. Um som grave, metálico, subiu ao longe. Um motor. Primeiro, um ronco abafado, depois mais nítido. Keanu estreitou os olhos contra o sol escaldante e viu faróis recortando a miragem na estrada
como duas lâminas brilhando no calor. Um guincho antigo se aproximava, tossindo um blues de ferro cansado. O caminhão parou ao lado da Harley, os freios chiando suavemente. A janela do motorista deslizou para baixo e uma voz firme, mas jovem, soou. "Precisa de ajuda, amigo." Keanu se aproximou, encostando as mãos no vidro da janela aberta. Dentro, um rapaz magro, de 20 e poucos anos, jaqueta de couro gasta, botas cobertas de poeira. No bolso do macacão, bordado em vermelho, lia-se Joey. Keanu esboçou um sorriso cansado. "Com certeza, meu amigo. Preciso levar essa belezinha até a oficina mais próxima. Pode me ajudar?" O rapaz inclinou o corpo para frente, olhos castanhos brilhando numa mistura de confiança e inocência. "Claro, só duas coisas. A oficina mais próxima fica a umas 130 milhas daqui, e o preço é $700 mais a gasolina." Keanu riu, aliviado por finalmente ver uma saída. Fechado, ansioso para sair daqui. Joe sorriu de volta, um sorriso sincero, quase antigo, como daqueles que não se veem mais nas cidades grandes. Desceu do guincho com passos firmes e ajudou Keanu a subir a Harley para a plataforma. O veículo, apesar de envelhecido, tinha um brilho inconfundível. Vermelho vivo, com cromados reluzindo sob o sol poente, como se tivesse acabado de sair de fábrica. Na porta, desenhado à mão, um pequeno logotipo mostrava o próprio caminhão, acompanhado da inscrição Guincho do Joe. Ao entrar no banco do passageiro, Keanu foi envolvido pelo cheiro de couro claro, polido, contrastando com o acabamento retro impecável do painel. O guincho parecia suspenso no tempo, como se não tivesse vivido um só dia de desgaste. Keanu passou a mão pelo estofado e perguntou: "Que ano é esse caminhão?" Joe ajeitou o volante com orgulho. "É um Ford F800 de 1995. Meu xodó." Keanu ergueu as sobrancelhas, impressionado. "Está muito bem conservado. Eu cuido dele como se fosse família." "Aliás, eu o chamo de Paul", disse Joe, batendo levemente no painel. "Nome do meu irmão mais velho, que me criou junto com minha irmã Virginia. A gente ficou órfão quando eu tinha 10 anos. Paul tinha 12 e ela só 5. Nossos pais morreram em um acidente nessa mesma estrada. Desde então, Paul cuidou de nós como podia. Eu devo tudo a ele. Por isso, o caminhão leva o nome dele." O silêncio que se seguiu foi carregado. Keanu, tocado, inclinou a cabeça em respeito. "Sinto muito, Joe." O rapaz suspirou, mas seu sorriso permaneceu sereno. "Obrigado. Mas não se preocupe, já faz muito tempo. De certa forma, estamos bem." Keanu assentiu, sentindo algo inexplicável naquelas palavras. Era como se houvesse um peso oculto por trás da leveza do jovem. Um segredo. "Fico feliz em saber, e se eu puder ajudar em alguma coisa, me avise." Joe estendeu a mão, firme, um pouco mais fria do que Keanu esperava. "Joe Fisher. Prazer em conhecê-lo." Keanu segurou a mão dele, sentindo aquela estranha diferença de temperatura, e respondeu com a calma que o caracterizava. Keanu Reeves. Os dois sorriram. Dois estranhos, duas estradas, prestes a compartilhar muito mais do que um simples resgate. Keanu ajeitou-se no banco do passageiro, ainda intrigado com aquele rádio antigo que soltava chiados e trechos de músicas esquecidas, como se fosse guiado por uma estação que não existia mais. O ponteiro do relógio no painel marcava de novo, 13:03. Uma repetição que não era coincidência. O guincho avançava suave, com um ronco metálico que parecia se misturar ao som do vento no deserto. Joe não olhava para Keanu. Seus olhos estavam firmes na linha reta infinita da estrada. "Sabe", disse, com a calma de quem já carregou muitos silêncios, "a cidade te ensina a fingir que sabe para onde está indo. O deserto, não. Ele só te dá o horizonte e pergunta: 'E aí?'" Keanu deixou escapar um sorriso breve e cansado, encostando a cabeça no vidro frio da janela. "O horizonte eu tenho, Joe, mas me falta a vontade de chegar em qualquer lugar." Joe mordeu o canto da boca, quase sorrindo, e rebateu: "Vontade não falta, Keanu. O que falta é licença. Licença para não ser o que esperam de você. Isso é diferente." As palavras ficaram suspensas no ar. Keanu ergueu os olhos, curioso, e devolveu a pergunta. "Qual é a sua história, Joe?" O rapaz riu de leve, como quem já havia respondido isso muitas vezes. "Mecânico, motorista de guincho, aprendiz de tudo.
Gente me chama quando o resto falha. Acho que meu trabalho é tirar peso dos outros, carregar o que eles não conseguem. Olhou de relance para Keanu. E o seu? Keanu ergueu uma sobrancelha, quase divertido. Eu finjo vidas até quase acreditar nelas. E de vez em quando esqueço a minha no trailer. Joe deu uma risada curta, genuína. Então você é ator mesmo, tipo, sei lá, Val Kilmer, Brad Pitt? Keanu riu, surpreso com a referência tão anos 90. Algo assim, respondeu, ainda impressionado com o jeito de Joe, como se ele tivesse parado no tempo. O guincho seguia devagar, mas havia uma paz estranha na cabine. O rádio, sem ninguém tocar, soltava de repente um trecho rouco de Johnny Cash, como se a própria estrada tivesse escolhido a trilha sonora. Depois de mais uma meia hora em silêncio confortável, Joe pegou uma estrada vicinal. O sol começava a ceder, tingindo o céu de laranja e roxo. Foi quando uma construção surgiu à frente, iluminada como um cais no meio do nada. Um galpão baixo, com letreiro gasto. Red Mesa Garage. O cheiro de óleo queimado, café requentado e noites longas parecia estar impregnado no ar antes mesmo de Keanu descer do guincho. Joe estacionou com cuidado, desceu e baixou a rampa. Tratou a Harley com um cuidado quase cerimonioso, como quem devolve um cachorro perdido ao dono. Dentro da oficina, um sofá antigo afundado pelo tempo, uma máquina de refrigerantes que parecia não funcionar há anos, e um relógio de parede curioso. Não tinha números, só ponteiros, parados exatamente em 1303. Keanu franziu o senho, observando. Vai demorar muito? Perguntou, tentando soar casual. Joe sorriu de canto, erguendo duas canecas de metal que tirou de uma prateleira. Primeiro a conversa, depois a chave de boca. Estendeu uma das canecas. Café. O café era ruim de propósito. Alguns lugares têm licença para serem ruins. É o jeito deles dizerem, isso aqui é de verdade. Joe serviu as canecas sem cerimônia, o cheiro amargo invadindo a oficina. E os dois se sentaram lado a lado em um banco de trabalho, entre tambores de graxa e uma parede coberta de placas antigas, todas gastas pelo tempo. Você trabalha aqui sozinho, Joe? Perguntou Keanu, soprando o café antes de arriscar o primeiro gole. Tenho 2 ajudantes, respondeu ele, abrindo uma caixa de ferramentas. Devem estar almoçando ou vadiando por aí. Keanu riu, balançando a cabeça. Havia uma naturalidade quase absurda naquele rapaz, como se ele não pertencesse ao mesmo tempo que o resto do mundo. O que você acha que é o problema? Perguntou Reeves, curioso. Joe escolheu uma chave inglesa com calma, como quem escolhe palavra antes de dizer. Não entendo muito de motos, Keanu, mas parece que o óleo simplesmente desapareceu. Não vejo vazamento. Estranho. Notei a mesma coisa, respondeu Keanu, franzindo o senho. Mas vamos colocar óleo novo e ver se ela pega. Aí você pode seguir viagem, Sr. Reeves. Ops, Keanu. Joe sorriu, debochando de si mesmo. Keanu passou a mão no queixo. O jeito que Joe falava, como se já o conhecesse, tinha algo de desconfortavelmente familiar. Joe adicionou óleo e tentou girar a chave, mas a Harley permaneceu muda, como se recusasse despertar. Keanu olhou em volta. Tudo parecia suspenso no tempo. Os cromados, as ferramentas, até o guincho lá fora, agora mais alaranjado, refletindo a luz do sol poente, pareciam pertencer a 1995. Não havia movimento, nenhum carro passando, nenhuma trilha de poeira na estrada. Apenas uma grande árvore ao lado do galpão, cuja sombra se alongava reconfortante. Joe, vou me encostar naquela árvore enquanto você descobre o defeito, disse Keanu. Fique tranquilo, descanse. Assim que eu terminar, eu te chamo. Keanu caminhou devagar até a sombra. Tirou as botas, deixou-as no chão junto da jaqueta e das luvas. Acendeu um cigarro e ficou observando Joe mexer na moto, seus gestos meticulosos como os de alguém que consertava mais almas do que motores. O guincho parecia pulsar uma cor mais viva, quase etérea. Talvez fosse o sol, talvez fosse coisa da cabeça dele. Depois do último trago, recostou-se, fechou os olhos e deixou a brisa do deserto acariciar seu rosto. O sono chegou como um abraço inevitável. Tudo parecia um sonho distante. E então a voz de Keanu quebrou o silêncio. Você acredita em estrada depois do último quilômetro, Joe? Joe não levantou os olhos do motor. Eu sou a prova, disse, tão natural que doeu. A gente não vira fumaça.
Só muda de pista. Lá não tem tempo. Ou tem, mas parado em 303. Não tem dinheiro. Só dívidas e créditos de outro tipo. A gente volta quando precisa. Ou quando alguém precisa da gente. Keanu abriu os olhos encarando o céu que já se tingia de roxo. Porque eu... Joe deu de ombros, apertando um parafuso que não exigia aperto nenhum. Porque você esqueceu uma coisa simples. Você não deve nada para quem te cobra. Você só deve para o menino que você foi. O que olhava ao mundo achando que filmar era uma maneira de entendê-lo. E deve para quem te ama de verdade. Os que não precisam que você seja nada além de você. O resto é barulho. Joe parou, fitando-o direto. Você já perdeu alguém, Keanu? O ator baixou os olhos. Respirou fundo. A resposta saiu quase como uma confissão. Sim, já perdi minha filha. Antes mesmo de segurá-la nos braços. Perdi Jennifer, a mulher que eu amava. Meses depois. E perdi meu amigo River. A voz falhou, mas ele continuou. Cada um deles deixou um vazio que nunca fechou. O silêncio caiu pesado. Joe abaixou a ferramenta e o olhou com uma seriedade serena. Sinto muito, Keanu. Keanu respirou fundo, forçando um meio sorriso triste. Não tem problema, Joe. Como você mesmo disse, já faz tempo. Está tudo certo. Joe inclinou a cabeça, o mesmo sorriso torto que não dizia nem sim, nem não. Ninguém some de verdade. A estrada só muda de direção. Joe ajeitou a cadeira de metal, apoiou os cotovelos nos joelhos e lançou a pergunta como quem solta um peso que estava guardando há séculos. Você acredita em vida após a morte, Keanu? Keanu passou a mão pelo queixo, refletindo. Seu olhar vagava pelo galpão silencioso, pousando por um instante no velho relógio parado em 1303. Acredito que há algo a mais, Joe. Não pode ser só isso aqui. Não pode terminar assim. Eu sou ator, você é mecânico, a gente morre e pronto. Acabou, nada mais? Não. Eu quero acreditar que existe algo além. E você, Joe? Ele perguntou, devolvendo o olhar. Acredita mesmo nisso? Joe sorriu de leve, como se já tivesse visto a pergunta ser feita muitas vezes. Com certeza. Keanu soltou uma risada curta, quase aliviada. Fazia tempo que não ria sozinho numa oficina, no meio do nada. E como é... lá? Perguntou em voz baixa, como quem teme a resposta. Como é depois que a gente morre? Joe recostou o corpo, olhando para um ponto invisível na parede manchada de graxa. Sua voz saiu firme, sem hesitação. Não é um céu com asterisco, nem um nada com eco. Pensa numa estrada sem mapa, onde cada escolha que você deixou de viver vira uma bifurcação. Por alguns segundos você pode olhar essas estradas, sentir o que teria sido. Às vezes, a gente guia almas perdidas de volta para a rodovia principal. Outras vezes, só segura a lanterna no escuro. E quando alguém da nossa família precisa... Bem, a gente tenta pagar uma dívida atrasada. Keanu virou-se devagar, estudando as feições do rapaz. Família? Joe piscou lentamente, como quem sabia mais do que dizia. Não respondeu. Apenas apontou com o queixo para a Harley estacionada. Ajuda a descer a tampa do tanque? Trabalharam em silêncio, um silêncio que não incomodava. Era o tipo de silêncio que lavava a mente. Mãos sujas de graxa, ideias limpas. Depois Joe puxou a cadeira novamente, encarando Keanu de frente. Me diz uma coisa. O que você teme mais? Decepcionar o público ou decepcionar o pouco de você que ainda pede coisas simples? Keanu respirou fundo. A resposta escapou quase sozinha. Coisas simples doem mais quando a gente esquece delas. Café sem pressa. Ficar de... Ele engoliu a palavra, os olhos marejando. Não falava muito sobre perdas. Ficar. Só ficar. Joe inclinou a cabeça, sério. O homem que corre 4 filmes atrás de vingança esqueceu que ficar é um tipo de coragem. Ficar do lado de quem ama você quando o set acaba. Ficar com o vazio quando a cena não vem. Ficar em silêncio quando o mundo quer espetáculo. Tem muito salto no cinema, Keanu. O que falta é chão. Keanu abaixou a cabeça, os ombros pesados. Às vezes eu sinto culpa por querer esse chão. Joe sorriu de canto, quase irônico. Culpa é uma criatura educada. Só entra se você abre a porta. Por um momento, os dois ficaram em silêncio. Apenas o som do vento batendo na chapa do galpão. Então Joe percebeu a expressão estranha no rosto de Keanu. O que foi? Perguntou.
Keanu estreitou os olhos, desconfiado. Você não sabia meu nome quando me pegou na estrada, nem o que eu fazia. Então, como sabia que eu fiz 4 filmes? Joe riu, balançando a cabeça. O senhor me pegou, Sr. Wick, enfatizou com humor. Eu sou seu fã, Keanu. Assisti todos os seus filmes, até aquela comédia, onde você faz uma participação interpretando a si mesmo. Always Be My Maybe. Cara, aquela cena do jantar é uma das coisas mais engraçadas que já vi. Keanu não conteve o riso, sincero dessa vez. Aquilo foi pura loucura. Eu quase não aceitei fazer, pois devia aceitar mais loucuras assim, disse Joe, apontando a chave inglesa como se fosse um dedo acusador. Porque é nelas que você lembra quem é. Eu só não quis parecer mais um fã idiota e deixei no ar, como se não soubesse. Me desculpe. Keanu o observou com atenção. Aquele garoto tinha algo diferente. Não era só fã, não era só mecânico. E dentro dele, uma estranha sensação começava a crescer. Joe estava escondendo mais do que mostrava. Keanu sentiu o peso suave de uma mão em seu ombro e abriu os olhos num sobressalto. O galpão, Joe, o guincho vermelho, tudo havia sumido. Ele estava deitado sob a sombra imensa de uma árvore solitária no meio do deserto. O sol já pendendo no horizonte como uma brasa cansada. A estrada cortava o vazio com sua faixa infinita e ao lado, parada no acostamento, estava uma picape moderna, reluzente, destoando completamente da paisagem árida. Keanu piscou devagar, como se tivesse sido puxado de um sonho profundo. Ainda sentia o peso da mão firme sobre seu ombro. A voz insistiu, próxima, real. Senhor, o senhor está bem? Aos poucos a imagem se formou. Um homem de chapéu surrado, pele queimada de sol, e um menino de uns 8 anos olhavam para ele preocupados. Atrás, uma caminhonete prata reluzia sob o sol baixo, e dentro dela uma mulher acenava, com uma garotinha no banco de trás, observando em silêncio. Keanu ergueu o tronco devagar, sentindo as costas marcadas pelo tronco da árvore gigante que o abrigava. A sombra era tão vasta que parecia protegê-lo do próprio deserto. Ele olhou ao redor confuso. A oficina tinha desaparecido. O guincho vermelho também. Nem sinal da placa enferrujada de Red Mesa Garage. Só a estrada cortando a terra e quilômetros de nada. Levou a mão à testa, tentando organizar os pensamentos. Eu tava... Ele parou. Como explicar? Como contar que tinha acabado de passar horas conversando com um jovem chamado Joe, que jurava ser mecânico e filósofo de beira de estrada ao mesmo tempo. O homem se abaixou para ajudá-lo a levantar. Encontramos o senhor apagado aqui, debaixo dessa árvore. Achei que tinha passado mal. Sua moto está ali, parada no acostamento. O senhor deve ter encostado e... adormeceu. Keanu seguiu o gesto. A Harley estava lá, intacta, encostada como ele mesmo tinha deixado. Mas sem rastro de óleo, sem o guincho, sem Joe. Só a moto. Silenciosa, mas inteira. O garoto pequeno, curioso, apontou para a estrada. O senhor estava falando sozinho, sabia? A gente ouviu de longe. Parecia que conversava com alguém. Keanu sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Tocou o ombro onde ainda parecia sentir o peso da mão de Joe. Olhou o relógio de pulso. Exatas 13h03. De novo. Ele sorriu de leve, um sorriso cansado, mas grato. Talvez eu estivesse mesmo conversando, garoto. Talvez estivesse. Enquanto agradecia à família e aceitava uma garrafa d'água gelada da mãe das crianças, seu olhar voltou mais uma vez para a sombra da árvore. Lá, bem na base do tronco, algo brilhava discretamente sob a luz do entardecer. Ele se aproximou, abaixou-se e encontrou um pequeno objeto esquecido. Uma chave inglesa, antiga, com as iniciais JF gravadas no cabo. Keanu fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou, quase inaudível. Obrigado, Joe. Eu entendi. Horas depois, Los Angeles parecia mais barulhenta do que nunca. Os carros buzinavam, helicópteros riscavam o céu e até o som dos passos ecoava no asfalto com uma pressa insuportável. Keanu entrou no escritório, ainda com o cheiro do deserto grudado na jaqueta de couro. Érica veio correndo em sua direção, equilibrando o celular e uma pasta abarrotada de papéis. Chefe, você sumiu 2 dias. Temos reuniões, propostas, entrevistas. Keanu ergueu a mão, interrompendo-a com um gesto sereno.
Seus olhos estavam diferentes, menos cansados, mais profundos. Me faz um favor, Erica, disse com a calma de quem escolhe cada palavra. Procura um cara chamado Joe. Joe Fisher, acho. Trabalha, ou trabalhava, com guincho. Oficina chamada Red Mesa Garage. Fica em algum lugar entre nada e lugar nenhum. Erica piscou, confusa, segurando o impulso de retrucar. Tá, eu procuro amanhã. Keanu girou o corpo devagar, encarando-a. Sua voz saiu firme, quase um pedido pessoal. Não amanhã, Erica. Agora. O silêncio pairou. Erica assentiu e desapareceu atrás da porta. Naquela noite, nada. Nenhum registro de oficina. Nenhum telefone. Nada. Apenas poeira de arquivos. 2 dias depois, Erica entrou na sala sem bater. O rosto pálido denunciava algo maior que qualquer proposta de Hollywood. Ela trazia impressos nas mãos. Keanu, eu acho que achei. Não há oficina. Não existe nenhum registro, nenhuma licença, nada que comprove que ela existiu. Mas eu encontrei um obituário. Ela respirou fundo, quase sem fôlego. Joseph Fisher, conhecido como Joe F. Motorista de guincho, 25 anos. Morreu numa capotagem no trecho 17, perto de Starling Pass. Keanu largou a caneca de café. Quando? 30 anos atrás. Madrugada. Horário estimado do acidente. Ela engoliu seco. 3:03 da manhã. O silêncio pesou. Não um silêncio comum, mas aquele que gruda na pele, que parece expandir as paredes. Keanu fechou os olhos. A imagem da oficina voltou em flashes. O relógio sem números, o café ruim, a sombra da árvore, o sorriso de Joe. E como um sussurro que o atravessava por dentro, a frase ecoou. Quando alguém da estrada te ajudar sem perguntar nome, o pagamento certo não é dinheiro. É gesto. Paga adiante. Ele abriu os olhos, calmo. Ele tem família? Erica puxou outra folha, a voz tremendo como se estivesse contando um segredo proibido. Um irmão. Michael Daniel Fisher. Mora em Bakersfield, Califórnia, a umas 2 horas daqui. Ela baixou os olhos para a última folha. E tem uma filha, Lila Fisher, 17 anos. E? A pergunta de Keanu cortou o ar como uma lâmina. Erica suspirou fundo, incapaz de segurar a emoção. Lila tem insuficiência cardíaca grave. Está na fila de transplante há meses. Sem seguro que cubra. Sem fundos. Os médicos dizem que é questão de tempo. O escritório pareceu encolher. O ar ficou rarefeito. Keanu recostou-se na cadeira, fechou os olhos e viu de novo a mão de Joe no ombro dele. O sorriso torto, o pedido sussurrado. Paga adiante. Quando abriu os olhos, sua decisão já estava feita. Marca com o Michael. Hoje. Ele se levantou, pegou a jaqueta e caminhou até a porta. Eu mesmo vou até lá. A casa de Michael ficava numa rua simples de Bakersfield, com árvores magras que se inclinavam sob o vento quente da tarde. O jardim da frente era modesto, mas limpo. Um gramado aparado, algumas flores resistentes que lutavam contra o sol da Califórnia. A porta da frente, de madeira clara já gasta pelo tempo, abriu-se com um rangido leve. Michael Fisher surgiu no batente. Cabelo grisalho, rosto marcado pelas responsabilidades de quem aprendeu cedo demais a segurar o peso da vida. Atrás dele, sua esposa Anna observava com olhos arregalados. Não era incredulidade por ver uma estrela de cinema, mas o susto de encarar o improvável. O senhor é... Michael tentou perguntar, a voz trêmula. Keanu, de jaqueta escura jogada sobre os ombros, respondeu com a simplicidade de quem pede um copo d'água. Meu nome é Keanu Reeves. Preciso conversar com você sobre o seu irmão. A tensão que pairava deu lugar a um silêncio carregado. Michael fez um gesto para que entrasse. A cozinha tinha cheiro de café requentado e pão fresco. Louças secavam num escorredor ao lado da pia. E na parede, pendurada num porta-retrato simples, estava a fotografia de um rapaz jovem, sorridente, de jaqueta de couro gasta. Joe. O mesmo sorriso curto, a mesma luz nos olhos que Keanu lembrava da oficina no meio do nada. Michael notou o olhar de Keanu preso à foto. Sentou-se, respirou fundo e completou as peças sem que Reeves precisasse inventar coincidências. Joe morreu levando um carro de recém-casados. O noivo apagou no banco do passageiro e ele
Não quis acordar o cara para pedir ajuda. Tentou fazer a curva sozinho, mas o guincho estava mais pesado do que devia. O homem fitou a foto. Sua voz baixou. Encontramos o isqueiro dele entre os destroços. Sumiu do inventário, nunca mais vi. Sempre achei que alguém tivesse levado. Engraçado, você ter vindo aqui. Keanu levou a mão ao bolso e tirou o objeto. O isqueiro reluziu à luz da cozinha, o mesmo que Joe acendera para ele no deserto. Michael recuou meio passo, como quem vê um velho amigo entrando sem bater. Ana levou a mão à boca, sem conseguir conter um soluço. Keanu procurou as palavras, mas sua voz falhou. Então decidiu. A verdade inteira era o único caminho. Minha moto quebrou no deserto. Um jovem chamado Joe me resgatou. Ele falava como o seu irmão. Ria como o seu irmão. Me deixou numa oficina e sumiu. Pedi para procurarem, mas só encontrei vocês. Michael respirou fundo como quem tenta apagar um incêndio por dentro. Seus olhos marejaram, mas ele desviou. Ficou em silêncio, até que uma frase escapou quase em sussurro. Minha filha, Lila, ela precisa de um transplante. O hospital disse que é urgente, mas não temos seguro, não temos fundos. Eu não estou pedindo nada. Nem sei por que estou dizendo isso. Keanu assentiu. Não havia hesitação, não havia espetáculo, apenas firmeza. Eu vou pagar. Tudo. Agora. Michael arregalou os olhos. Ana levou a mão ao peito. Mas por quê? Keanu olhou para o isqueiro outra vez, girando-o devagar entre os dedos. Sua voz saiu serena, como se fosse uma promessa antiga sendo cumprida. Porque alguém me tirou da estrada. E porque ele pediu para eu pagar adiante. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era sagrado. Keanu saiu da casa de Michael com o coração batendo em compassos irregulares, como se o motor da Harley tivesse se transferido para dentro dele. Dirigiu em silêncio até UCLA Medical Center, em Los Angeles, um dos hospitais de referência em transplantes pediátricos. Os corredores eram frios, longos, iluminados por lâmpadas que imitavam o sol, mas nunca chegavam a aquecer. Aquele branco excessivo tinha algo de impiedoso. Lembrava que ali a vida era medida em exames, relatórios e prognósticos. Lila Fisher tinha 12 anos. Estava em uma ala reservada da pediatria, monitorada de perto por uma equipe de especialistas em falência hepática crônica causada por hepatite autoimune. O fígado dela vinha falhando há meses e a menina sobrevivia à base de medicações caras, dietas restritas e internações constantes. O transplante era a única chance real, mas sem seguro, a família não teria como custear. Keanu entrou no quarto e a encontrou recostada na cama, conectada a soro, mas com um olhar que contrariava o corpo frágil. Olhos atentos, quase zombeteiros, como os do tio Joe que ele conhecera na estrada. Ela usava luvas sem dedos rabiscadas com caneta esferográfica. Notas musicais, pequenos corações, um caminhãozinho desenhado de lado. Ela não o olhou como fãs olham ídolos. Olhou como quem já sabia. O tio Joe disse que você viria. Sua voz era fina, mas firme. Keanu sentiu o ar rarefeito. Então ele te avisou? Sim, eu sonho com ele às vezes. Ele fala, calma pequena, a curva é nossa. Lila puxou debaixo do travesseiro um papel amassado e o entregou. Nele, um desenho infantil. Um caminhão de guincho vermelho com um halo dourado sobre a cabine. No banco do motorista, um rapaz jovem, cabelo bagunçado, sorriso curto. Joe. Keanu segurou o desenho com cuidado, como se fosse bússola e mapa ao mesmo tempo. Seus olhos marejaram. E a curva é nossa. Repetiu mais para si do que para ela. Ele saiu do hospital direto para o pátio, discou para Erica. Providencie tudo. Equipe, custos, estadia. Não economizem nada. Eu quero essa menina viva, respirando, correndo de novo. A voz não tremia. Era ordem. Nos dias seguintes, ciência e fé se entrelaçaram. Do lado da ciência, equipes cirúrgicas especializadas em transplante hepático pediátrico, chefiadas pelo Dr. Samuel Rosen, correram contra o tempo para preparar Lila. Do lado da fé, Michael e Ana passavam horas na capela do hospital, enquanto Keanu permanecia por perto, discreto, mas presente. A cirurgia durou 8 horas inteiras. Cada minuto pesava como chumbo.
O relógio da sala de espera parecia não avançar, até que uma enfermeira surgiu com olhos úmidos e um sorriso cansado. Correu tudo bem. O fígado pegou. Ela vai precisar de acompanhamento, mas deu certo. Michael desabou em lágrimas, soluços contidos de quem nunca se permitia fraquejar. Anna o abraçou forte, ambos chorando o tipo de choro que lava anos de luta. No quarto, dias depois, Lila já sorria de um jeito novo. Era um sorriso cansado, mas carregado de futuro. Keanu entrou devagar, como visitante, não como salvador. Deixou uma pequena caixa de madeira sobre a mesa ao lado da cama. "Isso é do seu tio", disse, simples. Dentro, o isqueiro de Joe, polido. Na lateral, ainda a inscrição original, JD. Do outro lado, uma nova gravação, Keep Going. Lila tocou o objeto com a ponta dos dedos, como quem segura um segredo herdado. Não chorou, apenas sorriu. "Ele vai saber que voltou para casa", murmurou. Dias depois, já de volta a Los Angeles, Erica encontrou Keanu sentado no chão do escritório. Em volta dele, 20 roteiros espalhados como cartas de tarô. Ele não parecia perdido, mas escolhendo. "Alguma decisão?" Ela perguntou, quase sussurrando, com medo de quebrar a concentração. Keanu levantou uma página. "Esse aqui não me pede para correr, ele pede para ficar. É pequeno, quase ninguém vai ver, mas tem um homem de verdade dentro. Esse eu vou fazer." Erica ergueu as sobrancelhas. "E os outros?" Keanu pegou outro roteiro, folheou rápido e o colocou de lado. "Esse eu vou devolver com um obrigado, mas não. Vai chover ligação", disse Erica, meio preocupada. Keanu riu, baixo. "Deixa chover, eu compro um guarda-chuva." Tom entrou com uma caneca de café fumegante. "E aí, chefe, temos um slogan novo para a temporada?" Keanu ficou em silêncio por alguns segundos. Pensou no deserto, no relógio parado às 3:03, no guincho vermelho, em Lila sorrindo com o isqueiro na mão, em Michael respirando aliviado. Pensou em Joe. "Temos", disse com firmeza. "Qual?" perguntou Tom. Keanu tomou um gole do café, ergueu o olhar e respondeu. "Menos barulho, mais estrada." 10 dias depois, Keanu voltou ao mesmo trecho de asfalto onde o motor havia calado. O deserto parecia o mesmo, mas ele não. O céu se tingia de cobre. O sol caía devagar, pintando as pedras e a poeira com tons de fogo antigo. O ar era seco, mas respirava como se guardasse segredos. Ele parou a Harley no acostamento, desligou o motor e deixou o silêncio cair como uma cortina. Tirou o capacete, fechou os olhos. Às vezes o deserto fala, às vezes ele canta. Naquele dia, parecia sussurrar. Não havia oficina, não havia galpão, nenhuma sombra de guincho vermelho brilhando. Só vento, poeira e um eco distante que poderia ser buzina ou apenas memória. Keanu caminhou até um marco de milha, aquele ferro gasto que se perde na paisagem e passa despercebido para quem corre. Tirou do bolso o isqueiro de Joe, acendeu uma chama pequena, teimosa, que dançou contra o vento. Ficou ali por um segundo, encarando aquela faísca como quem encara um universo inteiro. Depois soprou. "Obrigado, Joe", murmurou. No painel da Harley, por um capricho de mau contato ou destino, o relógio piscou. 3:03. Keanu riu sozinho, aquele riso baixo que vem do fundo do peito quando o impossível se mistura com a vida. "Tá bom, eu lembro." Subiu na moto. Por um instante breve demais para ser explicado, viu pelo retrovisor o que jurava serem faróis atrás dele. 2 círculos de luz atravessando a poeira, firmes, como quem acompanha para garantir que a estrada à frente estivesse limpa. Ele não olhou de novo. Não precisava. Acelerou devagar sem correr de nada. Corria com alguém. Semanas depois, já no set de um filme pequeno, quase íntimo, de orçamento magro mas coração grande, o clima era diferente de tudo o que estava acostumado. Não havia estúdios pressionando, não havia marketing agressivo. Só um diretor nervoso, mãos trêmulas, segurando um megafone como quem segura um segredo. "Quando você quiser, Keanu", disse o jovem diretor, quase pedindo desculpas por mandar. Keanu ajeitou a jaqueta, respirou fundo e sorriu. "Não quando eu quiser. Quando a cena quiser, a gente só ajuda." As filmagens começaram. Nada de heroísmo coreografado, nada de explosões, nada de armas pesadas. Só um homem sentado, conversando com o vazio e escolhendo ficar.
Cada take saía limpo, cru, honesto. Era como se Keanu tivesse trazido do deserto uma simplicidade que não se ensaia. Quando o dia terminou, ninguém aplaudiu de imediato. A equipe ficou em silêncio, respeitando aquele feitiço invisível que cobre apenas os momentos que importam. O mesmo silêncio que cai quando todos sabem que testemunharam verdade. Keanu guardava sua própria cadeira quando sentiu algo no bolso de trás. Um papel dobrado. Não lembrava de tê-lo colocado ali. Desdobrou devagar. Era o desenho de Lila. O guincho vermelho com um halo dourado, rodas simples, traços infantis. Mas agora havia algo mais. Em tinta azul, letras tortas de criança, estava escrito: "Obrigada por me levar para longe do buraco." Ele ficou imóvel, sentindo o peso e a leveza daquilo ao mesmo tempo. O ar parecia mais doce. Sorriu para ninguém em especial, e ao mesmo tempo para todos. Sorriu para Erica, para Tom, para Michael, para Lila. Sorriu para Joe, onde quer que estivesse. O resto da noite correu leve, como estrada aberta depois da curva. Hoje é quase um mês depois. Ele voltou à casa de Michael. A sala cheirava a sopa e esperança. Lila, ainda frágil, mostrou uma caixinha de música que tocava 3 notas e travava. Keanu abriu, mexeu com cuidado, soprou o pó invisível. A caixinha voltou a viver um pedacinho de melodia. "Tá vendo?" disse Lila. "Você conserta coisas. Eu só pago adiante." Michael trouxe um envelope. "Não é grande coisa", disse sem jeito. "Quando fomos no porão, achei essas fotos do Joe. Tem uma dele com o isqueiro. Achei que você devia ver." Na foto, um Joe de camiseta branca, cabelo ao vento, segurava o isqueiro numa mão e apontava com a outra para um horizonte qualquer, como quem diz, "é por ali." No verso, de outra letra, talvez de uma garota que sorria ao lado. 303. Don't forget. Keanu guardou a imagem no coração de todos os bolsos. "Eu não esqueço." Na volta, ele parou num café de posto. Uma mulher reconheceu, pediu foto. Ele topou, claro. O atendente não reconheceu, mas disse: "Cara, gosto da sua moto." Keanu gostou mais daquele elogio. Tantos anos sendo o que corre, e naquele dia preferiu ser só o que passa. No escritório, Erica entrou sem bater, trazendo uma pilha de roteiros como quem carrega fardos que não são seus. "Tem um blockbuster te esperando", disse quase sem respirar. "Explosões, helicópteros, o pacote completo. Tem também esse indie com orçamento de jantar, mas com um roteiro humano, cru. E tem um diretor estreante. Ele mandou um roteiro sem perseguições, sem armas, sem coreografias, só diálogos, só gente conversando. Diz que até escreveu uma carta para você, mas ficou com vergonha de enviar." Keanu ergueu os olhos devagar. O silêncio dele tinha mais peso do que qualquer explosão de tela. "Manda a carta para mim", disse firme. "Pro blockbuster, manda um obrigado, mas não. Pro estreante, manda um vamos conversar. Pro indie, manda um sim." Erica sorriu com uma ternura quase materna. "Eu sabia." "Sabia?" Ele arqueou a sobrancelha. "Eu vi você voltar diferente do deserto. Ainda não sabia o motivo. Agora eu sei. Você encontrou uma estrada a mais." Foi nesse momento que Tom apareceu, como sempre, quando a conversa pedia alívio. "Só por curiosidade, chefe. Quem arrumou sua Harley?" Keanu demorou a responder. Passou os dedos pelo bolso, sentindo o isqueiro frio lá dentro, antes de deixar escapar um meio sorriso. "Um amigo." "Tommy?" insistiu Tom. Keanu olhou para o nada, mas seus olhos viam outra estrada, outro pôr do sol. "Joe." "Joe quem?" "Só Joe." Naquela noite, de volta à sua garagem, Keanu encostou a Harley no cavalete. A luz amarelada pendurada no teto lançava sombras que se alongavam como se quisessem ouvir também. Do bolso, tirou o isqueiro marcado com as iniciais JD. Acendeu e apagou, acendeu e apagou, até a chama pequena parecer dizer: "Eu tô aqui." De repente, o rádio antigo que ele mantinha encostado na prateleira chiou sozinho, cuspindo estática, até que por 3 segundos surgiu uma melodia rouca, um blues que não existe em catálogo, mas que parecia vir direto de uma oficina perdida no tempo. No relógio da parede, um ponteiro cansado fez um salto solitário. 303. Keanu riu baixo, um riso íntimo. "Ok, Joe, eu falo do recado." Sentou-se,
Abriu um caderno de capa gasta e escreveu em letras grandes no topo da página: menos barulho, mais estrada. Abaixo outra frase: paga adiante. E por fim a última, herdada de um lugar onde não existem relógios nem pressa: keep going. Guardou o caderno, apagou a luz e ficou olhando a noite por um longo tempo. E pela primeira vez em muitos anos, não sentiu que devia nada a estúdios, a contratos, a expectativas. Só devia ao garoto que um dia sonhou com a estrada. E ao amigo que voltou para lembrá-lo de que certas dívidas não se pagam com dinheiro, mas com gestos. Suastui. E agora eu pergunto a você que chegou até aqui: você já foi salvo por alguém que apareceu do nada? Já sentiu que uma presença, memória, sonho ou pessoa te tirou do acostamento antes que você percebesse que estava parado? Quem é o Joe da sua vida? O que você pode pagar adiante hoje? Não com dinheiro, mas com atitude, com generosidade. Que estrada você tem evitado por medo do silêncio? Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários o seu trecho favorito e o nome de alguém a quem você gostaria de agradecer. E se quiser continuar viajando conosco por esse universo de encontros impossíveis e verdades muito reais, inscreva-se agora no canal. Cada clique seu é uma chama que mantém essa estrada acesa. E talvez seja essa a lição que só os mortos podem ensinar, que o impossível é apenas o próximo ato.